no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Verso 13 até o 20. Nós vamos ler o verso 13 até o 20. Vamos lá? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não podeis esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqueles, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Então aqui nós temos o famoso Sermão do Monte. Foi um sermão logo no início do ministério público de Jesus, logo no início de sua pregação. Ele subiu no monte e começou a anunciar aquilo que seria o centro da sua mensagem. Se vocês lerem no final do capítulo 4, vocês vão ver que Jesus havia começado a percorrer todo Israel, anunciando o Evangelho do Reino e operando muitos sinais e prodígios, e anunciando o reino de Deus está próximo. Então, aí no capítulo 5, ele sobe sobre o monte para anunciar qual seria a lei deste reino. Nós temos que manter, por todo esse sermão, uma coisa fundamental nas nossas mentes. Em primeiro lugar, que ele estava anunciando não simplesmente o Evangelho, mas o Evangelho do reino. E em segundo lugar, que todo reino tem uma lei. Então ele subiu no monte para explicar qual era essa lei. E aí ele começa o sermão com as bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E ele vai descrevendo quais são as características daqueles que são realmente parte deste reino. Há um reino, e há aqueles que fazem parte verdadeiramente, e aqueles que não fazem parte. E o propósito do Sermão da Montanha é discorrer e explicar quais são as características das pessoas que fazem parte deste reino que ele veio trazer. E nesse contexto, a gente vai perceber que quem estava aqui à tarde e quem acompanhou o sermão à tarde
Vocês vão lembrar que nós falamos do rei. Quem lembra o nome do rei? Rei Josias. E o rei Josias, ele era um antepassado de Jesus. Jesus era um tataraneto, alguma coisa do rei Josias. E assim como o rei Josias, Jesus Cristo também era um rei. Vocês podem ler sobre o rei Josias depois, Mateus capítulo 1. Tem toda a genealogia de Cristo, vocês vão encontrar o rei Josias lá no meio. Então, o Senhor, assim como o rei Josias, ele trouxe um reino. Mas o Senhor, ele trouxe um reino que era superior, porque a sua própria pessoa era superior ao rei Josias. E aí, nós vamos ver que havia algo muito incomum entre o Senhor Jesus e o rei Josias. Nós vimos hoje que o evento mais importante da vida do rei Josias e do seu reinado foi quando ele fez o quê? Foi quando ele encontrou o livro da lei. E assim nosso Senhor iniciou seu ministério público também, anunciando o que no verso 17? Anunciando qual era a lei de seu reino. Então, assim como o rei Josias, o Senhor, ele veio trazer um reino, mas não um reino onde cada um faz o que quer, mas um reino regido pelas santas leis que já haviam sido dadas no passado. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. E no verso 19 ele dá uma importância tão grande aos mandamentos dessa lei, que ele diz que aqueles que violarem, nem mesmo que seja o menor dos mandamentos, sofrerão consequências em virtude desse reino. Até mesmo o menor dos mandamentos são importantes. Jesus fala da jota e do tio. Tio, jota, do grego iota. E ele diz que até mesmo os pequenos e mínimos detalhes da minha lei são de grande importância. E o primeiro problema aí é que frequentemente estamos acostumados a dar pouca importância para os pequenos detalhes. Às vezes, até mesmo os mandamentos maiores nós não damos atenção, quanto mais os menores. Mas apesar disso, apesar de nós o tratarmos como os menores, o Senhor é muito claro que cada iota e tio é importante, e cada mandamento, por menor que seja, é importante. E é tão importante que ele vincula isso diretamente aos que hão de herdar o reino de Deus. Ele começa nessa parte que nós lemos, falando que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E o que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo? Ser sal da terra e luz do mundo, ele define no verso 16 como sendo aqueles que praticam boas obras. Então, praticar boas obras, alguém pode praticar boas obras ou pode praticar obras que são ruins, que são más. Ser sal, então, é andar segundo boas obras, e ser um sal insípido, ou ser uma candeia que não ilumina, é andar segundo as más obras. Agora, muitas pessoas, elas definem boas obras e obras más de maneiras diferentes. O que é uma boa obra? O que é uma obra má? O que é que define uma coisa como sendo boa ou como sendo má? Nós vimos hoje à tarde
que Israel, que era um país muito parecido com o Brasil, o povo tinha perdido esse parâmetro. Se você sair por aí no Brasil hoje, você pode perguntar se tem algum problema com um casal de jovens viver em fornicação. E a maioria dos jovens vai dizer que não, isso é bom. E um monte de coisa que a Bíblia trata como ruim, as pessoas vão tratar como bom, boas obras. Ótimo. Porém, o que Jesus trata aqui não é aquilo que nós definimos, mas é aquilo que o Senhor, em sua lei, define. O que é bom e o que é mal não é o que você pensa na sua mente, nem o que você sente no seu coração, mas aquilo que o Senhor revela em seus mandamentos. A gente pode sentir muita coisa e pode pensar muita coisa, mas como que eu sei que esse pensar e se sentir condiz com a vontade de Deus? Se condiz com os seus mandamentos, por menor que seja. Então aqui, no Sermão do Monte, o Senhor, ao anunciar seu reino, Ele anunciou também a sua lei, e deu importância extrema a todos os mandamentos. E aqui Ele deixou claro também que a lei que Ele estava trazendo não era uma moralidade ou um padrão de justiça novo, mas que Ele estava anunciando a mesma lei e o mesmo padrão de justiça que outrora já havia sido revelado pelos antigos profetas. Um dos maiores erros que nós podemos cometer na leitura do Novo Testamento é achar que Cristo veio contrariar Moisés, ou contrariar os profetas. Cristo começou seu ministério público destruindo com esse mito e dizendo: se alguém disser isso, não pode ser verdade, porque eu não vim destruir a lei dos profetas, eu não vim destruir, eu vim cumprir. E em seguida ele confirma esses mandamentos e ele diz que até o mesmo menor jamais pode ser negligenciado ou tratado com pouca importância. Em seguida, um ponto central da mensagem de Cristo aí, ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a 2 escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O Senhor aqui então, ele faz uma comparação entre aquilo que era chamado de justiça dos escribas e fariseus e a justiça que ele requer em seus mandamentos. E ele diz: se a sua justiça, se o seu padrão de justiça, se for comparado ao padrão de justiça dos escribas e fariseus, se você não for muito melhor, você não vai entrar no reino dos céus. Ele é muito claro, ele é muito objetivo e não há espaço para distorcer o que Cristo falou. Se eu comparar você com os escribas e fariseus e você não for muito mais justo, você não entrará no reino dos céus. Tendo dito isso, ele então estabelece uma comparação. E dentro dessa comparação, para a gente entender, a gente precisa entender por que ele estava criticando os escribas e fariseus. O que havia sobre os escribas e fariseus que deveria ser motivo de crítica, e o que havia sobre os fariseus que eu precisava ser tão mais justo para que eu pudesse entrar ao reino dos céus. Se nós não entendermos a resposta para essa pergunta,
se eu não entender o que é a justiça dos fariseus, e consequentemente o que eu preciso exceder, eu não vou entender as palavras de Cristo no sermão. Estão entendendo? Cristo está fazendo uma comparação. Se eu não entender quem são os escribas e fariseus, eu não vou entender a comparação e eu não vou entender algo de importância crucial, que é a entrada no reino dos céus. Para entendermos, eu quero que vocês voltem numa passagem que eu li hoje à tarde, que é Mateus 15, verso 1 até o verso 9. Nós lemos hoje à tarde, vamos ler novamente. É uma passagem muito importante dos Evangelhos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns dos fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também os mandamentos de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, qualquer que maldisser o seu pai e sua mãe será morto. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais amará seu pai e sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Então aí nós vemos que os fariseus, eu falei à tarde, eles tinham uma tradição que eles receberam dos antigos, tradição antiga, que antes de comer eles tinham que purificar. Não era lavar a mão para ficar limpo, não era esse o problema. Era um ritual de purificação, que agora o alimento não está mais amaldiçoado. Mais ou menos essa é a ideia. Mas eles se preocupavam com a tradição humana, mas eles não se preocupavam em honrar o mandamento de Deus. Mas aparentemente eles pareciam honrar os mandamentos de Deus. Por quê? Porque, como diz versos 5 e 6, o que eles diziam? O mandamento de honrar pai e mãe estabelece que, se meus pais tiverem necessidade, eu devo socorrê-los financeiramente. Mas o que os fariseus diziam? Que aquele dinheiro era para oferta. Eu dei uma oferta na igreja, vamos pensar assim, eu dei uma oferta enorme na igreja, então meu pai e minha mãe não posso te ajudar, desculpe, tchau. Agora, aos olhos das pessoas, isso pareceu uma coisa nobre. Poxa, como esses caras são espirituais, como eles são preocupados com a igreja. Parecia assim, mas na verdade eles estavam o quê? Estavam transgredindo o mandamento. Então aqui, Mateus 15, nós vemos que um grande erro que existe é a gente achar que os escribas e fariseus, eles eram muito fiéis à lei. Isso não é verdade. Eles não eram fiéis à lei, eles não eram fiéis aos mandamentos, e eles não obedeciam nada que o Antigo Testamento dizia. As pessoas acham que os escribas e fariseus eram pessoas muito obedientes a Moisés. Nada disso. Os fariseus eram os grandes violadores de tudo que Deus tinha mandado na sua Escritura, como o Senhor deixou claro aqui.
Abram em João capítulo 5. Evangelho do apóstolo João capítulo 5. Dos versos 44 ao verso 47. Aí tem outro diálogo entre Cristo e os fariseus. A gente vai ver outra característica dos fariseus. Como podeis crer, vós que aceitais a glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim. Vamos repetir essa parte porque ela é muito importante. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então a pergunta é: os escribas e fariseus, eles de fato criam em Moisés ou não? Não, porque se eles de fato crescem, eles creriam em Cristo. A gente pode pensar no mundo aí hoje. As pessoas falam assim, algumas pessoas falam assim: os judeus acreditam no Antigo Testamento e os cristãos acreditam no Antigo e no Novo. Já viram alguém falar isso? Isso não é verdade. Você não pode acreditar, dizer que acredita no Antigo Testamento, se você não acredita em Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. E se você acredita em Moisés de verdade, você tem que acreditar em Cristo. Se você acredita em Isaías de verdade, você tem que acreditar em Cristo. Então, se o judeu não crê em Cristo, ele é infiel não somente ao Novo Testamento, mas ele é infiel a Moisés, aos profetas. Quem verdadeiramente crê no Antigo Testamento somos nós, que adoramos o Senhor Espírito. Não aqueles que rejeitam o Senhor de Abraão. Esses eram os escribas e fariseus. Eles tinham aparência. Você sabe aquela pessoa que tem aparências, mas não tem nenhuma verdade? Se você os visse, vocês pensariam que eles eram os grandes mestres da lei, os grandes mestres dos profetas. Não eram nada. Voltando lá em Mateus 15, o Senhor, ele cita uma passagem de Isaías. Ele cita uma passagem do profeta Isaías e ele diz que aquela passagem se aplicava aos escribas e fariseus. No verso 7 e 8. Vamos repetir essa parte porque é importante. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios. Olha só, honra-me com os lábios. Quer dizer, honra a Deus, louva a Deus com a boca para fora. Porém, e o interior? O interior condiz com isso? O que ele diz? O coração está longe de mim. É tudo máscara, é tudo aparência. Esses são os escribas e fariseus. E esse ponto é importante, porque se vocês lerem o verso 19, o
O que diz o verso 19? O mesmo discurso. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Vocês sabiam? Hoje a gente falou sobre os 10 mandamentos. Vocês lembram disso? Vocês sabiam que aqui o Senhor ele está citando os 10 mandamentos? Vamos ver? Homicídio é o 6º mandamento, não matarás. Adultério e prostituição é o 7º, não adulterarás. Furto é o 8º, não roubarás. Falso testemunho é o 9º, não dirás falso testemunho. Blasfêmia é o 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então aqui o Senhor ele estava cruzando, e lá no começo ele citou o 5º, honrarás teu pai e tua mãe, né? Então aqui o Senhor ele citou os 10 mandamentos e diz: os escribas e fariseus eles não guardam nada disso, eles estão preocupados com o exterior. Porém, a obediência e a transgressão do mandamento não é algo só exterior, é algo que procede do quê? Do coração. Aqui o Senhor ele está ensinando como interpretar a lei, os mandamentos corretamente, e está dizendo: os escribas e fariseus não interpretam corretamente, não ensinam corretamente, nem obedecem corretamente. E por que eles não obedeciam corretamente? Porque era tudo externo, não procedia do coração. Então, quem era o verdadeiro defensor dos mandamentos da lei do Senhor? Era Jesus ou eram os escribas e fariseus? O verdadeiro era o Senhor. O Senhor que estava defendendo a lei dos profetas, não os fariseus. Ele explica que a verdadeira obediência procede do coração. Então, cada mandamento que a gente for analisar, a gente não pode analisar de maneira superficial e externa. A gente tem que analisar. O que a gente falou hoje de manhã? Sobre a meditação. Tem que meditar. Qual a aplicação disso? Então, vamos pensar no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É o mandamento contra a idolatria, não é? Mandamento contra a idolatria. Agora, os ídolos, eu posso ter um ídolo, um Deus físico. Eu posso ter aqui uma imagem de Buda, vamos dizer, né? E me ajoelhar. Isso é um ídolo físico, como a Bíblia mostra. Porém, eu posso ter um ídolo no meu coração. Quer dizer, então a idolatria não é só uma coisa externa. O apóstolo Paulo ensinou que a avareza é idolatria, mas é algo que às vezes as pessoas não veem, né? Então cada mandamento ele tem dois aspectos: o aspecto externo e a realidade interior. Está claro isso? Então vamos voltar para o livro de Jó. Capítulo 1. Verso 5. No Antigo Testamento, capítulo 1, verso 5. Diz: chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado com os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu
coração. Vocês sabem o que é o pecado da blasfêmia? O pecado da blasfêmia é quando eu verbalmente ataco Deus. Então, se eu falar Deus seja alguma coisa ruim, isso é blasfêmia. Blasfêmia. Como a gente vê muito aí na televisão, piadas contra Jesus Cristo, isso é o pecado da blasfêmia, um dos pecados mais sérios da Bíblia. Não assistam programas de televisão blasfemos. É um pecado muito, muito, muito sério. É eu xingar a Deus, atacar a Deus. Só que aqui a gente tem um pequeno detalhe no final do verso. Jó, ele vivia no Antigo Testamento, ainda havia sacrifícios de animais, porque ainda não tinha vindo o cordeiro, que é o último sacrifício. Então ele sacrificava pelo pecado dos filhos. Qual pecado? Ele tinha medo que os filhos poderiam praticar. A blasfêmia. Mas que tipo de blasfêmia que ele fala? Blasfemando contra Deus em seu coração. Então a blasfêmia externamente é quando eu verbalizo essa crítica, pessoa que odeia Deus e ataca e xinga Deus. Mas também, o que a gente viu agora? Que cada mandamento tem dois aspectos, não é? O aspecto externo e o aspecto interior. Então Jó tinha medo do quê? Que os filhos poderiam blasfemar contra Deus no coração. O que seria isso? Às vezes a pessoa honra Deus com os lábios, mas no fundo ela está lá murmurando contra Deus. Deus, você é isso, aquele ódio contra Deus. Está entendendo? Aspecto interno. Então, desde o Antigo Testamento, eu quero que você perceba aqui, os mandamentos deveriam ser entendidos dessa forma. Então vamos pensar no homicídio. O que é o pecado do homicídio? Sexto mandamento, homicídio. É eu tirar a vida de alguém, né? Eu passo a faca no pescoço de alguém aqui e morreu. Qual o sexto mandamento? Não matarás, né? Agora, se o mandamento tem um aspecto interno também, qual seria o aspecto interno do não matarás? 1 João diz, o que diz 1 João? Quem odeia a seu irmão é o quê? Homicida. Então, o não matarás não é só quando eu puxo a faca eu dou um tiro. Também é o ódio. Agora, com isso em mente, vamos voltar aqui os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus entendiam isso? Ou eles levavam tudo para o lado externo? Eles não entendiam isso. Foi isso que o Senhor ensinou em Mateus 15. Ele falou o quê? Que esses pecados já são violados no coração por meio dos maus desígnios. Então, com isso em mente, vamos voltar ao Sermão do Monte e vamos entender uma das passagens mais mal compreendidas do Sermão do Monte. Leia, vamos para mim? Leia para mim. Não precisa porque é Bíblia de vocês, tá? Mateus 5, verso 27 e verso 28. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Vou ler mais uma vez. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Algumas pessoas, eles acham assim: no Antigo Testamento,
Adultério era só se eu deitasse com a mulher na cama, literalmente. E agora no novo, Jesus apertou o laço, que agora eu não posso nem olhar. Isso demonstra uma incompreensão muito séria do Antigo Testamento. Porque Jesus não estava introduzindo um princípio novo. Ele estava corrigindo o que os escribas e fariseus, que ele disse no início do sermão, ensinavam errado. Ensinavam errado sobre o próprio Antigo Testamento. Ou será que as pessoas não se lembram do 10º mandamento, que diz: não cobiçarás a mulher do próximo? Quantas vezes Provérbios manda não cobiçar a mulher adulta? Provérbios é o quê? Novo Testamento? É Antigo. Então Jesus estava introduzindo algum princípio novo, ou ele estava corrigindo o que as pessoas entendiam errado? Ele não estava introduzindo um princípio novo nenhum. Ele estava fazendo o que ele disse que faria no verso 20: se a vossa justiça não exceder muito, não a justiça dos mandamentos, a justiça dos escribas e fariseus que distorciam os mandamentos. Então, já lá no passado, não adulterarás incluía o aspecto interno também, como todos os mandamentos. E se incluir o aspecto interno, então o adultério no coração já era pecado. E nenhuma parte desse sermão o Senhor contraria nada que já não tinha sido ensinado. O que ele falou no princípio do sermão? Eu não vim abrogar, eu vim para que os mandamentos me cumprir, trazer o cumprimento, que os mandamentos sejam honrados. Quem queria anular eram os escribas e fariseus. Eles que tratavam os mandamentos como pouca coisa. Não, Senhor. O Senhor estava ensinando no sentido real. E o sentido real não era só externo, mas era interior também. Então já era pecado ter um ídolo no coração. Já era pecado a cobiça, o adultério. Já era pecado a mentira. Você já parou para pensar no conceito de mentira interior? Eu minto para mim mesmo e eu vivo mentindo para mim mesmo. A mentira no coração, antes de se tornar palavras. Muitas vezes o filho desonra o pai antes de se tornar palavras. Ele não tem o sentimento de respeito pelo pai. Na verdade, todo pecado começa no coração, antes de se tornar qualquer atitude. O que diz Provérbios toda hora? Que o iníquo, ele maquina o mal em seu coração. Isso é o Antigo Testamento. Já ensinava isso. E o Senhor, assim como o rei Josias, ele veio resgatar aquela lei que estava o quê? Estava perdida. Dessa vez não era o livro que estava perdido. O que estava perdido? O entendimento. Será que muitas vezes nosso entendimento também não está cego? Da igreja também às vezes cego, será que isso só acontecia com eles? Isso não foi escrito só para eles. Foi escrito para nos exortar, para nos ensinar. Continuando, eu não vou poder analisar verso por verso, então eu só estou pegando algumas partes do sermão e mostrando os erros. Vamos, por exemplo, ao verso 43 e o verso 44. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Leia aí, é só esse verso só.
ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu quero que você se pergunte o seguinte: em alguma parte do Antigo Testamento diz assim: odiarás o teu inimigo? Não, não diz. E aqui diz assim: ouviste o que está escrito? O que ele diz? Ouviste o que está escrito? Não, ouviste o que foi dito. Dito por quem? Vamos lá no verso 20. Quem que você acha que dizia isso? Os escribas e fariseus. Agora vamos descobrir o que o Antigo Testamento realmente dizia. Levítico 19. Eles diziam o quê? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não é isso? Levítico 19. Verso 17 até o verso 18. Diz assim: não odiarás o teu irmão no íntimo. Veja bem, não odiarás teu irmão no íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo. Mas o que? Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ainda mandando amar o próximo como a ti mesmo. Vocês lembram desse mandamento? Jesus repetia muito esse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que muitas pessoas não sabem é que Jesus estava só repetindo o que o Antigo Testamento já ensinava. Ele não estava dando mandamento: agora vocês têm que amar o próximo. Ele estava ensinando o que já ensinava. E veio também aí, no verso 33. Podem ver o verso 33 e o 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos. Então, era para odiar alguém? Você viram alguma coisa aqui? Pelo contrário, diz para não odiar, né? Mas aí, o que os escribas e fariseus faziam? Vocês lembram da parábola do bom samaritano, né? Jesus perguntou para o doutor da lei, suposto doutor da lei, porque na verdade eu não entendia muita coisa. Ele perguntou: qual é o maior mandamento da lei? E o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Ou seja, citou Deuteronômio 6. E o segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aonde está esse mandamento? Qual livro? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que livro que está? Levítico. E amarás ao Senhor teu Deus, está em que livro? Deuteronômio. Então, dois livros, lá do livro da lei que o rei Josias tinha encontrado, nesses dois livros estão os mais importantes mandamentos da Bíblia. Está vendo o que acontece quando você não lê o livro do Levítico? Acha chato porque tem um monte de sacrifício. Você esquece, você perde essas partes. Então o que acontece? Aí o doutor da lei responde esses dois mandamentos e Jesus fala muito bem: você respondeu certo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês lembram disso? Então, aí o doutor da lei ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Perceba uma coisa: por que ele perguntou isso? Quem é meu próximo?
porque ele estava querendo se esquivar da obrigação do mandamento. Então, o samaritano não é o próximo, aquele cara ali não é o próximo, então o meu próximo eu tenho que amar, mas o inimigo eu odeio. Agora, esse pensamento vem da própria lei, vem da própria escritura? Não. Isso eles que inventaram. A gente não tem muita coisa assim hoje? Tem muita coisa assim na igreja assim hoje. Às vezes tem um versículo bíblico correto e o povo começa a inventar um monte de coisa em cima, né? E começa a inventar um monte de coisa em cima, mas o versículo não dizia nada disso. E aí, então o Senhor, Ele ensinou que esses dois mandamentos, desses dois mandamentos, dependem do quê? Toda a lei e os profetas, não é isso? Que é amor a Deus e amor a quem? Ao próximo. Agora, vocês lembram novamente dos 10 mandamentos? Vocês lembram dos 10 mandamentos? Eu quero que vocês abram aí em Deuteronômio. Verso 22. Eu não falei capítulo? Eu mesmo estou achando. Capítulo 4, verso 12 e 13. Capítulo 4, verso 12 e 13. Vou ler. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, as vozes das suas palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então os 10 mandamentos foram escritos em quantas tábuas? 2 tábuas. O Senhor ensinou que a lei se resume em quantos mandamentos? 2. Se você vê os mandamentos da primeira tábua, você vai ver que são relacionados ao nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens, e assim vai. Isso é o meu relacionamento com Deus. E se você ver a segunda tábua, honrarás o pai e mãe, não matarás, não adulterarás. Isso é o meu relacionamento com quem? Com o meu próximo. Então a primeira tábua é amor a Deus, e a segunda tábua é amor ao próximo. Por isso que o Senhor disse que toda lei se resume em 2 mandamentos, porque são 2 tábuas. Então, esses 2 mandamentos, eles não anulam os demais, eles resumem os demais. Você quer ver? Paulo explica isso em Romanos 13. Romanos 13, dos versos 8 ao verso 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Vamos repetir tudo isso junto? Quem ama o próximo. Vocês estão com outra língua estranha de novo.
Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não precisa mais. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Vamos para aí. De onde que você acha que vem esses mandamentos que ele acabou de citar? Dos 10 mandamentos. Você lembra? E qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo, vem de que livro mesmo? Que livro vem? Então, falando que esse verso levítico é um resumo daqueles mandamentos. Então, ele está dizendo que os mandamentos acabou, não precisa mais? Não, ele acabou de citar aqui, ele citou o 7º mandamento: não adulterarás. O 7º é o quê? Vocês não decoraram ainda, já tiveram horas para decorar. O 7º é não adulterarás. Não matarás é o 6º. Não furtarás é o 8º. Não cobiçarás é o 10º. Espera aí, mas o Senhor falou do não cobiçarás lá no Sermão do Monte, não falou? Então, o Senhor estava introduzindo algo novo aqui, ou ele estava confirmando? Ele estava confirmando. Não é muito óbvio isso? Então, quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia está falando de quê? De observar os mandamentos de Deus. Leia também o verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Abram em 1 João. Vocês sabem que João é o apóstolo que mais fala de amor, e também é o apóstolo que mais fala de mandamentos. Sabe por quê? Nós vamos ver agora 1 João capítulo 2. João capítulo 2, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Vamos lá. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E agora vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, verso 3. Capítulo 5, verso 3. Se você quer saber o que é amor, essa é uma das passagens melhores da Bíblia para saber. Olha, porque este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, o que é amar a Deus? Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. E amar ao próximo é guardar os seus mandamentos. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que certas coisas que a gente ouve hoje em dia não faz sentido. Quer ver um exemplo? A gente ouve muito o seguinte: eu sou a favor do casamento gay, porque o que importa é o amor. O que importa, já ouviram isso? Deve ter ouvido, né? O que importa é o amor. Mas espera aí, o que é amor? É guardar os mandamentos. Casamento gay é segundo os mandamentos de Deus ou é contra? Contra, então não é amor. O problema é que as pessoas redefiniram o amor como sentimentalismo. Aí quando amor vira sentimentalismo, tudo é amor. Eu amo hoje, não amo mais amanhã. Qualquer perversidade é amor. Mas o amor de Deus, o verdadeiro amor, o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Então vamos parar com definições baratas de amor. Vamos parar com definições pervertidas e iníquas de amor. Amor é observar os mandamentos
Deus, internamente e externamente. Isso é o verdadeiro amor. Não é língua, não é arrepio, é obediência. Obediência. Então, o marido que ama a esposa, ele pode falar todo dia que ele ama a esposa, mas se ele adultera contra ela, 7 mandamentos. Ele ama ela de verdade? Talvez pela ótica mundana, pela ótica da Bíblia não. Ele pode chorar, ele pode falar o que for, mas não é amor de verdade. Talvez ele se arrependa e passe a amar de verdade. Aí ele se arrependeu. Mas como que a gente vai saber que esse amor agora é real? Se ele observar os mandamentos. Está claro? Então, para recapitular essa parte, não sei se acabou o meu tempo. Acabou. Tem mais 3 horas? Brincadeira. Para recapitular essa parte, os 10 mandamentos vieram em quantas tábuas? 2. Quantos mandamentos tem a primeira? 4. E quantos tem na segunda? 6. E aí, a primeira é amor a quem? E a segunda, amor ao? Então, bom, a última coisa que eu quero enfatizar aqui nas próximas 3 horas é o seguinte. Talvez muitas pessoas devam estar perguntando agora: bom, se eu tenho que observar os mandamentos, isso significa que eu tenho que subir até Jerusalém para matar um carneiro? Porque isso também faz parte do mandamento. Faz? Eu tenho que subir até Jerusalém para matar, vamos começar a matar carneiro, circuncidar, né? Como é que fica isso aí? Vamos voltar para Levítico, livro de Levítico, que é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Capítulo 6. Do verso 1 até o verso 7. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas estas que o homem costuma pecar. Aqui Moisés está explicando diversas maneiras de quebrar o 8º mandamento. O 8º mandamento é não roubarás, mas tem diversas maneiras que eu posso quebrar isso. Uma é que eu posso ir lá, apontar a arma na sua cabeça e tomar, né? Mas aqui nós temos também, tendo achado perdido, o negar. Então você perdeu 100 reais, eu achei, e eu não devolvo para você, sabendo que é seu. Já viu aquele ditado, achado não roubado? Aqui a gente acabou de ver que isso está errado. Isso é pecado. Se eu achei e eu sei quem é o dono, eu tenho que devolver. Caso não devolva, eu estou. Aí continua, então ele dá uma lista de coisas, né? Aí diz: será, pois, que tendo pecado ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou foi perdido e achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, o restituirá por inteiro. Então, se o cara roubou, o que ele tem que fazer se ele se arrependeu? Ele tem que devolver.
Vocês lembram da história de Zaqueu? Zaqueu roubava muita gente, né? O que Zaqueu fez? Zaqueu falou: roubei, mas deixa assim mesmo. Ele falou: não, restituirei. E ainda acrescentou o quê? Acrescentou quanto? 7 vezes mais. Então restituiu. Ou 4 vezes mais, não lembro. Mas aqui, ó, você tem o princípio que Zaqueu seguiu. Eu roubei, eu tenho que restituir. Mas aí diz assim, ó, no verso 6: e por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a sua variação. Para a oferta pela culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. E será perdoado qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpado. Então, depois de eu restituir, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que oferecer um sacrifício. Eu tinha que ir até o sacerdote e falar para o sacerdote: eu quebrei o 8º mandamento, e eu estou arrependido, eu restituí, e agora eu quero voltar à comunhão com o Senhor. Então eu tinha que sacrificar um carneiro. Será que eu preciso sacrificar um carneiro? Voltando ao sermão da montanha, o Senhor disse que ele não veio para o quê? Para advogar, mas ele veio para cumprir. Então o Senhor, na sua morte, ele trouxe o cumprimento do que esta lei significava. O Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote, e o que ele fez? Ele ofereceu a si mesmo na cruz pelos nossos pecados, e assim nós somos o quê? Nós somos perdoados. Então, esse verso 6, esse verso 7, o Senhor, ele anulou ou ele cumpriu? Ele cumpriu. Então, se eu roubar, eu continuo tendo que procurar o sacerdote. Qual sacerdote eu tenho que procurar? Jesus. E eu tenho que procurá-lo, e eu tenho que me basear no quê? Na sua morte na cruz, como cordeiro. E só com base nisso eu posso ser perdoado pelos meus pecados. Então nós vemos que nós temos aqui o princípio do 8º mandamento, uma lei moral, e ao mesmo tempo nós temos uma lei, uma cerimônia que representava algo que no futuro Cristo iria fazer. Vocês estão entendendo? A cerimônia representava algo que Cristo no futuro iria fazer. Então eu continuo tendo que cumprir isso aqui. Quando eu pego, eu tenho que cumprir cada jota e tio que está aqui. Mas eu cumpro de que maneira? Através do meu sacerdote, Jesus Cristo. Vamos para a carta de Hebreus. Hebreus fala sobre isso. Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então Jesus, o Filho de Deus, é o quê? É um sacerdote. Não é isso? Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, nosso semelhante, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então está aí, esse texto aqui, ele está fazendo aos textos de Levítico que falam dessas cerimônias. Mas agora nós temos o cumprimento dessas cerimônias na pessoa e na obra de Cristo. E desta maneira, a lei e os profetas não são anulados. A lei e os profetas são confirmados. Tanto pelo fato de que nós temos que obedecer aos mandamentos, quanto pelo fato de que Cristo trouxe o cumprimento de todas aquelas figuras que representavam a pessoa e as obras dele. Para finalizar, eu quero que vocês voltem ao Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem que vai entrar no céu? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Então ele está falando exatamente a mesma coisa que ele falou no começo, que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Agora nós entendemos o que é exceder a justiça dos escribas e fariseus. É observar os mandamentos em verdade. Ou seja, se nós não observarmos, se nós não formos pessoas que observamos os mandamentos de Deus em verdade, em espírito, de coração, buscando isso, se nós não fizermos isso, nós somos como os escribas e fariseus. A nossa justiça precisa exceder em muito, que é o quê? Obedecer os mandamentos do Senhor, que é fazer a vontade do Pai. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, em algum momento, o Senhor Jesus, ele falou: quem vai herdar o reino dos céus é quem faz milagre. Ele falou isso? Não. Ou quem fala em línguas. Ele não falou isso. Ele falou que é quem faz a vontade do meu Pai. E essas pessoas podem até operar milagres, os apóstolos operaram milagres, mas esse não é o sinal. Judas também operou milagres. Vocês sabiam? Judas ressuscitou até morto. Você pode ler lá em Mateus 10. Judas ressuscitava morto. Mas ele fazia a vontade do Pai. A sua justiça excedia a dos escribas e fariseus. Ele observava os mandamentos de Deus. Essa é a pergunta. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, na língua grega, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, a maioria dos livros, mas a palavra iniquidade no grego é a palavra anomia. Repita comigo: anomia. Anomia é formado por um prefixo a, que é um prefixo de negação. A é contra, não. E nomia significa lei. Então, anomia é contra a lei. E qual a palavra? Iniquidade? Anomia. Contra a lei, contrário à lei. Então, por isso que ele fala: vós que praticais a iniquidade, quer dizer, vós que violas os
os mandamentos. Não era isso que ele estava falando no sermão? Estão entendendo? É isso que ele estava falando no sermão. Ele termina o sermão falando isso. E ele acrescenta, verso 24: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras, que ele acabou de dizer, e as pratica. Não é só ouvir, é ouvir e praticar. Caiu a chuva, transbordando os rios, sopravam os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui nosso Senhor nos põe diante de dois caminhos. Nós podemos ouvir as suas palavras e as praticar. Nós podemos ouvir a lei e obedecê-la, ou nós podemos ouvi-la e tapar nossos ouvidos. Se nós a ouvirmos e taparmos nossos ouvidos, seremos como os homens que edificam a casa na areia. E no último dia nós vamos ouvir da boca do próprio Senhor: eu nunca vos conheci. Eis que Ele põe diante de nós o caminho da vida e da morte. Ouça a palavra dEle e viva. Ouça a palavra dEle e viva. Que nós deixemos o caminho dos escribas e fariseus, e que nós venhamos a ser verdadeiros observadores da lei. Que não venhamos a ser operadores de iniquidade, operadores de anomia, mas que venhamos a obedecer a lei do Senhor, os seus mandamentos, não somente de boca ou de fachada, mas de coração. Que eu não seja alguém que eu queira mais servir o Senhor somente de fachada, mas que eu queira amá-lo de todo o meu coração. Que eu não venha amar meu próximo só de fachada, ou baseado no que eu penso, no que eu sinto, mas que da maneira, do modo com que o Senhor ordena. Que eu não venha querer adorar ao Senhor do meu jeito, mas que eu preocupe em adorar o Senhor da maneira com que Ele ordena em sua palavra. Que tudo seja conforme o Senhor ordena em sua palavra, não só da boca para fora, mas de coração. Vamos terminar? Vamos orar? Vocês podem se levantar?